Beleza? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa falar um pouquinho daquilo que o Espiritismo tem a oferecer para a sociedade. O tema Espiritismo valorizando a vida, eu costumo dizer que o Espiritismo é a única doutrina e uma das várias ciências que tem autoridade para falar sobre o assunto. Então, algumas pessoas dizem, em relação às comunicações, às manifestações espíritas, algumas pessoas que, por um motivo ou outro, não querem ou não têm tempo de estudar, as pessoas dizem que nunca ninguém voltou do além para contar suas histórias, para contar alguma coisa. E um dia um amigo falou para mim que, amigo, a gente vai conversando, ele falou assim, nunca ninguém voltou. Daí eu perguntei para ele, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Mas é cristão mesmo? Sou. Fala, com quem Maria Madalena falou 3 dias depois da crucificação? Com Jesus. Então ele voltou. Ele não desencarnou na cruz. Então quando Maria Madalena encontrou Jesus, ele estava desencarnado. Aquilo ali não é prova da ressurreição. É a ressurreição do perispírito. Todos nós vamos fazer isso. É natural. O corpo morre e o perispírito continua. Os videntes, e no caso de um fenômeno de uma materialização, é tudo através do perispírito. Ninguém vê espírito, nós vemos o perispírito. Então são situações que as pessoas às vezes não param para pensar, contra-argumentar ou contextualizar e ficam, logicamente, gravando as suas próprias opiniões sobre o assunto. Mas nós vamos entrando no assunto, eu não vou já dar ênfase, destacar para a gente ir acompanhando. A questão da valorização da vida é extremamente importante para nós. O Espiritismo sempre mostra o grau de importância que nós devemos dar à vida do nosso corpo. Hoje, nesse instante, tem bilhões de espíritos pedindo para reencarnar e não conseguem, por um motivo ou outro. Até porque os métodos e processos contraceptivos no planeta Terra estão cada vez mais eficazes. E as mulheres não querem mais ter 12, 14, 16 filhos. Né? Tem algumas que não querem ter nenhum. Tem algumas que não passa de 1, não passa de 2. São situações que... Aí os espíritos que estão para reencarnar, como é que faz? Vai reencarnar como? Ainda não criou-se um meio na Terra de reencarnar sem o auxílio do ventre feminino como válvula máter. Aí, a vida infinita. Essa questão da vida infinita, ou seja, a imortalidade do espírito, nos dá convicção e certeza. Então eu fazia um tema alguns anos atrás, eu fazia uma pergunta assim, a única certeza da vida é a vida. O espírito não morre nunca. O espírito não está vivo? Então a única certeza da vida é a vida. A única certeza da vida é a vida. O corpo morre, o espírito não morre. Eu já troquei de corpos várias vezes. E vamos continuar trocando. Em outros mundos também, até que não necessitemos mais da reencarnação. Mas por que eu preciso da reencarnação? Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que é resumo da doutrina espírita, nós temos lá os princípios da doutrina. Lá, já Kardec explica, na introdução do livro, que o espírito se une à matéria como bênção de Deus para que seja facilitado e acelerado o processo de evolução. Nós poderíamos evoluir sem nunca encarnar. Porém, como nós não temos uma velocidade de aprendizado tão rápida assim, nós precisamos, nós espíritos, associarmos-nos à matéria para então ter facilitado e acelerado o processo de evolução. Está lá, princípio espírita. Introdução do Livro dos Espíritos, item 6, resumo da doutrina espírita. Temos lá, cada grupo que estuda define um grupo de princípios ali. Nós, na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, definimos 33 princípios. Tem pessoas que juntam 2 ou 3 e formam 16, mas nós separamos para estudar mais fácil. Se alguém quiser pesquisar, pode colocar no YouTube, entra no YouTube e coloca Kardec Sorocaba, vão aparecer os vídeos lá. E lá tem vai ter um site aparecendo lá, que é o mapeando, www.mapeandoespiritismo.com.br. Tem os mapas mentais que nós fizemos a gravação dos vídeos e anexamos mapas mentais para facilitar a visualização, e quem quiser reproduzir uma aula, uma palestra, pode usar o mapa mental como referência. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Albert Einstein, alguém que teoricamente não tinha uma visão tão espiritualizada, embora tivesse bastante conhecimento. Eu vou colocando várias opiniões para a gente ver. As pessoas apegam-se muitas vezes a outras pessoas
ou a bens materiais, né, coisas, mas não se apegam a metas, não tem meta. Se eu perco o foco da minha vida começa a desvalorizar-se. Eu preciso ter um foco. Mas o foco é minha família, já é um foco, já é uma meta legal. E para você, espírito, para a sua individualidade, individualidade, qual é a meta que eu tenho na vida? Eu tenho que ter uma meta, um projeto. Existe um projeto, minha vida está tão embaraçada, não consigo pensar em nada agora. Tem gente que assim não consegue. Uma outra pergunta que eu faço aqui nesse momento: se a gente tem receio de certas coisas, de meta, a solidão existe? Se eu sou espírito, a solidão não existe. Nós temos no livro dos Espíritos o estudo do anjo guardião. O anjo guardião não nos abandona. Não nos abandona. Tem mãe que fala: entreguei meu filho para Deus. Não tem jeito, né? Entreguei para Deus. A mãe pode até abandonar, o anjo da guarda não abandona. O anjo guardião não nos abandona. Olha aqui, isso que é parceria, hein? Então, se nós aprofundarmos no estudo em relação ao espírito, e não é nada de fanatismo, porque fanatismo é sinônimo de desequilíbrio psíquico. É fazer com racionalidade, utilizando a nossa inteligência. Qual é a meta que eu me apeguei na vida até hoje? Eu tenho uma meta? Não tenho uma meta? É legal a gente pensar nisso. Porque se a gente for ver, nós vamos ter várias metas. Uma meta familiar, profissional, social, espiritual. A meta espiritual é interessante. Qual é a meta espiritual que eu tenho? Se eu sou o espírito que não morre, eu sou o espírito, eu não sou eterno porque eu surgi um dia, né? Eu me individualizei um dia, mas eu não sendo eterno, eu sou imortal. Por que eu não tenho meta para isso? Porque eu não invisto nisso. Se a gente fizer o cálculo de quantos minutos tem um dia e levar esses minutos para uma semana, por exemplo, se eu fizer uma atividade espiritual mais ou menos por semana, faz um total de 90 minutos, 1h30. Eu saio de casa, me aqueço, uma palestra, me embora. Se eu fizer 3 vezes por semana, 270. Em relação aos minutos da semana, eu uso menos de 3% do meu tempo para a minha espiritualização. A sociedade, na média, usa muito, mas muito menos de 3% de valorização ao seu próprio espírito, à sua própria condição, à sua condição espiritual. Falar é a melhor solução. Hoje é dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, de prevenção ao suicídio. Combate, prevenção, fala o que quiser. É o Dia Mundial. Eu sou espírita, eu faço brincadeiras. E eu costumo dizer: sou espírita, não tenho medo nenhum da morte, muito menos pressa. Porque com essa dificuldade de reencarnar, já pensou? Se eu tô com, eu já estou com a senha do meu desencarne na mão, só não consigo enxergar o número. Não é? Você já pensou para reencarnar? Eu esperando, igual corredor de 100 metros, naquela posição para reencarnar? E não. Passa 200 anos, não arruma uma mãe disso ainda. Já pensou? Daí nasce um problema na coluna. Não é mística, é brincadeira, viu? Não é mística, é brincadeira. Tem muitos espíritos, porque a única forma que o espírito tem de esquecer-se dos crimes cometidos em vidas passadas é reencarnando. A célula do corpo físico obscurece a memória, ele esquece dos crimes cometidos e tem chance de reiniciar um novo dia, uma nova arrumagem. É uma bênção. Todas as doenças, todos os males que nós vemos como fenômenos naturais são bênçãos para nós. As doenças são bênçãos. A dor é uma bênção. Nós ouvimos para a médica, não vai entender, não é? Se a gente estudar um pouquinho, a gente não vai entender. Então, olha lá. Chega de medo, falar é a melhor solução. Se eu tenho problema, eu posso falar, mas não vai falar só do problema também, que depois chega numa roda de festa, o fulano está chegando, vamos embora. Não pode falar só de problema. Eu tenho que falar dos problemas, mas tentar equacioná-los, buscar, através daquela meta, buscar uma solução para os meus problemas. Problema todo mundo tem. Eu fico imaginando minha mãe, olha que problema, ser mãe de um cara como eu, devia ter muito problema. Eu sempre fui uma criança, na minha época, não tinha essa coisa da psicologia ajudando tanto, né? O processo psicopedagógico da minha mãe ficava atrás da porta. Cordão de ferro, vara de marmelo, fita métrica, todas aquelas coisas que tinha na mão, né? O que tivesse mais fácil a mão para que o cara criança superativa. A criança superativa hoje vai no psicólogo, já, né, tem ação medicamentosa, um monte de coisa. Antigamente era no psicotapa. É um processo educativo. E eu não reclamo,
Eu não reclamo. Se eu fosse que nem a criançada de hoje, hoje, do jeito que eu apanhava da minha mãe, ela tinha que bater mesmo. Vocês não têm noção o que eu era quando era criança. Então o espírito, quando vai reagir para a vida, é mais ou menos como a parábola do filho pródigo. Brigou com o pai, sai, depois volta arrependido. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, existe uma lei de Deus lá que todos nós já fizemos, vamos continuar fazendo, não sabemos. Desencarnou, analisa todo o seu passado espiritual, capivara espiritual, não é isso? Analisa tudo, daí passa por 3 fenômenos da mesma lei: arrependimento, expiação e reparação. Algumas coisas a gente consegue reparar fazendo palestra domingo cedo, mas outras não. A chama do ideal. Ideal individual. Qual que é o meu ideal individual? O que eu quero para mim? Tem gente que não sabe. Porque no complexo educacional da família talvez não tenha surgido. Eu tenho que ter algo individualmente. Se eu não tenho, eu posso procurar. Eu tenho que ter um ideal coletivo da minha família. Aqui existe um ideal coletivo. É uma instituição espírita. Você lembra o ano que o Bezerra foi fundado? Não me lembro? 53, parece. 53? 57. Na década de 50, vamos ser legal. Na década de 50 isso aqui foi fundado, auxiliou muita gente. Das meninas que ficavam internas naquela época, e de todos que trabalharam aqui. Então quem vinha trabalhar aqui tinha um ideal. Qual que é o laser aqui? O meio. O ideal individual e o ideal coletivo. Se eu não estou nisso aí, a coisa começa a ficar meio complicada para mim. Nós vamos entender por que daqui a pouco. E depois o altruísmo. O que é um altruísta? Alguém que pensa mais no próximo do que em si mesmo. Nós temos vários exemplos aí. Eu cito aqui no Brasil, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, alguns outros aí. Pensa mais no próximo do que em si mesmo. Então o Chico Xavier, quando a gente fala assim, poxa, com as obras do Chico Xavier, ele era bom, né? Ele era bom. Mas ele matou a fome de mais de 50 mil pessoas. Isso, né, na capivara espiritual, na ficha espiritual, pessoal? A hora que pega a ficha, vem com um brilhinho dourado. Assim. Matou a fome de mais de 50 mil pessoas. Isso é altruísmo. Eu posso chegar lá no meu individual até o altruísmo, eu estou no caminho. O futuro da evolução é essa. Daí aqui, ó, Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio. Opa, vou voltar aqui. Prevenção ao suicídio. Como eu disse para vocês, eu sendo espírita, às vezes eu recebo ligação, informação, WhatsApp, agora vem a foto do desencarnado no WhatsApp, você mostra, desencarnou e tal. Você recebe aquilo lá, aquilo não me choca, é um fenômeno natural. Eu posso me compadecer, me entristecer, mas não me choca. Agora a notícia de um suicídio me choca. Porque nós espíritas temos autoridade para falar sobre isso, porque nós conhecemos o destino do suicida. Nós sabemos. O suicídio não resolve nenhum problema, só aumenta os problemas. Então se a pessoa fala que está com muito problema, cometeu o suicídio dobra. No mínimo dobrado a condição. Mas daí tem aquela discussão, o suicida é corajoso ou é covarde? Não interessa se ele é corajoso ou é covarde. O que faltou para ele foi apoio. Então aquela coisa que é preciso falar, nós não temos que ter vergonha. Eu tenho que falar com o meu familiar, eu tenho uma tendência suicida, às vezes acontece algumas coisas, eu tenho vontade de me matar, sei lá. Precisa ser dito. E se nós temos um foco nos centros espíritas abertos para isso, às vezes as pessoas não conseguem falar na família, vai no centro espírita falar, vai no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, vai falar. Um dia um amigo meu se formou em psicanálise, nós fomos na formatura dele lá, daí eu falei, vou dar duas dicas para você. Quando você estiver lá na sua sala for receber o seu cliente, você perguntar para o seu cliente assim, o que te trouxe aqui? Se ele disser assim, personalidades múltiplas. Daí você fala, então senta aí, vamos conversar mais tudo. Ele ficou bravo comigo. Agora, se você perguntar para o seu cliente assim, o que é? Ele fala, o que você tem? Eu tenho tendência a suicida, o que o senhor acha que eu devo fazer? Paga, consulta primeiro. Paga a consulta primeiro, né? Acontece alguma coisa, pelo menos já recebe aquela consulta. Ele ficou bravo, que era uma brincadeira, ele sabe? Mas um amigo a gente pode brincar. Mas é preciso falar isso com naturalidade. Não é ofensa. Então eu estava vendo esses dias aí, mudando de canal, um trecho do filme do Divaldo, onde a mãe dele pede para um sacerdote
fazer a missa da irmã Divaldo que tinha cometido suicídio. O sacerdote fala, eu gosto de você, mas não posso fazer isso. Por quê? Porque segundo a doutrina do catolicismo, não sei naquela época, hoje não sei, né? Segundo a doutrina do catolicismo, ela já está no inferno, não posso fazer missa para ela. Gente, o suicídio é o que mais precisa de prece, é o que mais precisa de apoio. O Espiritismo vem mostrar isso como eu disse, com autoridade. Então as pessoas perguntam, por que eu preciso fazer prece para um desencarnado? Gente, se eu começar a dar motivo para fazer prece para o desencarnado, eu fico até amanhã dando motivo aqui. Mas vamos dar um grandioso? Vamos. Num velório tem 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas e o desencarnado, né? O corpo pelo menos. Eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma no meu velório, não quero ir. Mas o detalhe é o seguinte, sozinho, aquele que desencarna se separa de todos os outros, e os outros todos se separam de um só. Aí nós pegamos as fases do luto, da doutora Kliber, né, psiquiatra, porque aquilo foi feito como fase da depressão. As fases do luto foram construídas como fase da depressão. Daí virou para o luto que nós temos em relação aos outros e até para o nosso próprio. Nós temos que nos preparar para a morte. E conhecendo melhor a morte, nós vamos valorizar melhor a vida. O espírita sabe disso. Eu já indico aqui, com relação à nossa própria morte, e por vias naturais, o livro Educação para a Morte, do professor Herculano Pires. É um livro fininho, tem PDF na internet. Hoje não precisa nem comprar livro mais. Virou moleza estudar agora. Não precisa comprar livro. Então, Educação para a Morte. E isso aqui nós temos que falar em casa. Alguém já, né, nós temos que conversar com as crianças. Existem muitas crianças pensando em cometer suicídio, porque nunca ninguém falou para ele. Por que não é legal? Não é aquela coisa, não pode. Não pode por quê? Porque não pode. Na minha época a educação era assim, agora não é mais. Agora tem que explicar para a criança entende. A criança tem cérebro. Dados estatísticos. Eu não gosto de falar disso, eu tive que atualizar essa semana para poder vir aqui. A gente tem que atualizar. Infelizmente, a gente deveria atualizar a menor, mas sempre atualizamos a maior. Infelizmente. Vamos lá. Vou colocar a ferramenta de precisão. A cada 800 mil pessoas, a cada ano, 800 mil pessoas têm a própria vida no mundo. Já é maior. Não tem estatística. No Brasil, por exemplo, a estatística é furada. Ela é aproximada. Porque no Brasil, o meu parente cometeu suicídio, eu posso esconder. Eu não sou obrigado a documentar. Eu consigo esconder. Principalmente se tiver um pouco de poder, alguma coisa, é super fácil. Então, cometeu suicídio através de enforcamento. Dá um jeito lá, asfixiado por tal coisa, não sei o quê. Não entra na estatística, infelizmente. No Brasil se consegue fazer isso. Na faixa etária entre 15 e 29 anos é a segunda causa de morte. 15 e 29 anos, ou seja, a moçada. Agora a psicologia diz que a adolescência vai até 30 e poucos anos. E a juventude até quanto agora? Hã? Então eu sou criança. A juventude agora vai até 70. Olha como, ó, legal. Meu médico me fala. Para cada suicídio, 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Pelo menos 5 sofrem junto. Pelo menos 5. E eu pergunto para nós, espírita, e o ambiente espiritual, como é que fica? Porque os ambientes de suicídio são mais ou menos regionalizados às vezes. Vocês sabem que aqui em Sorocaba tem uma cidade com alto índice de suicídio? Araçoiaba da Serra. Não sei como está hoje, mas alguns anos tinha alto índice de suicídio. Cidade de Itararé, alguém é da região de Itararé aqui? Itararé, Itapeva. Lá em Itararé era alto índice. Até porque lá tem o Ribeira, que é o buraco na pedra, lá o pessoal usa muito para se jogar, né? Porque se a hora que cai, bate, as pedras não matam o corpo, o rio leva de forma subterrânea, ele entra dentro do rio e vai sair fora da rocha 6 km lá na frente. Se ele conseguir, se a pedra não matar e ele conseguir segurar a respiração por 6 km embaixo d'água, ele sai vivo. O corpo sai vivo. Uma vez eu fui fazer um seminário na cidade de Itararé e nós fomos em várias pessoas. Daí eu fiz a minha parte, a minha palestra. Daí eu falei para a Lídia, ele acaba de levar você num lugar da natureza bonito lá. Mas não falei nada. Ela começou a descer escadas no buraco. Eu quero sair daqui, uma sensação ruim. Por que será que tem sensação ruim lá? São entranhas do planeta. Porque quem comete suicídio não vai para o mundo. Cometeu suicídio. Não cometeu suicídio.
Porque o perispírito é atraído pela força gravitacional. A gravidade atrai o perispírito. Principalmente se for denso, pesado. Então o suicida vai para as entranhas da terra, não vai para outro lugar. Eclode para mundos melhores aquele que tem muito amor. O Brasil é o 8º país em números absolutos no mundo. Aí que ele não queria entrar na estatística entre os 10, eu entro como brasileiro. É o 8º, está entre os 10. Alguns especialistas falam, está entre os 10. Porque é muito difícil parametrizar em que posição está. Também não tem troféu, né? No Brasil, esse aqui é o preocupante. Casos equivalem a uma ocorrência a cada 32,72 minutos. A cada meia hora, mais ou menos, um comete suicídio no Brasil. É pouco. É assustador. 44 ao dia. 44 pessoas ao dia. É extremamente preocupante. Porque as condições futuras reencarnatórias também são preocupantes. Alguém aqui leu Memórias do Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira? É um livro psicografado. Eu, quando fazia entrevista no Centro Espírita, eu fazia uma coisa muito tendenciosa, mas não era tendenciosa ao mal. Porque entrevistava uma pessoa que estava querendo cometer suicídio, eu falava assim, vamos fazer um acordo nós dois? Você promete para mim que não comete suicídio até ler esse livro, Memórias do Suicida. Até agora, ninguém que eu fiz esse acordo deixou de cumprir. Até porque o livro tem 500 e pouca páginas, o cara não lê, né? Daí você mata. Tem gente que não gosta de ler, não. O cara pega um livro de 500 e pouca páginas assim, né? Ah, mas é um livro muito forte. Um amigo meu falou, é um livro muito forte. Eu falei, o suicídio não é forte. Você vai falar de suicídio, é forte. Então faz uma prece antes de ler, abre o livro, lê, faz uma prece e pronto. Você está isento. Mas sabe por que eu falei que é preocupante? Porque a última vez que eu falei sobre isso aqui, estava em 40. 40, qualquer coisa. Agora está em 32. Está diminuindo, ou seja, então esse número está aumentando. Jovem de 13, 14, 15 anos está indo ao psicólogo, ao psiquiatra, falando que se a namoradinha terminar, ele comete suicídio. E vice-versa. Sabe qual que é a culpa disso aí? Essas músicas aí que a gente curte. Premissa básica para ser feliz: não acreditar em música sertaneja nem em funk. Se você for embora da minha vida, meu coração sai pela boca, eu vou, não morre, é mentira. Não precisa acelerar o processo. Infelizmente é uma realidade. Nossos filhos, nossos netos, sei lá, né? Tem gente que tem neto. Se pais não falam, nós temos que. A doutrina espírita tem obrigação de vez em quando falar sobre isso, sobre o desencarne também. Se a gente estudar o livro dos Espíritos com muita profundidade, o desencarne passa a ser atrativo, gostoso. Tanto que Kardec faz um alerta no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que tem que usar razão para estudar. Porque se a pessoa não tem muita racionalidade e lê o livro dos Espíritos, ela começa a achar atrativo o desencarne. O desencarne só é atrativo para aquele que cumpriu suas responsabilidades. Vamos lá, chega de estatística. Agora, principais fatores: conflitos familiares. Ainda bem que no Brasil não tem conflito familiar. As famílias aqui dá até nojo de ver. Né? Um fala tal coisa, fala, nossa, como a sua ideia foi bem-vinda no nosso lar, aqui na nossa casa. Puxa, que legal. Né? Não é assim? Lar espírita, então, é uma beleza. É que nem reunião de diretoria do Centro Espírita. Eu tenho uma ideia que nem sei qual é, caríssimo, mas tenho certeza que é boa. É tudo assim. Né? Um dia me convidaram para ir numa assembleia de eleição no Centro Espírita, eu era presidente da USA naquela época, e tinha 2 chapas concorrentes. Fomos eu e Aristeu vem aqui de vez em quando, não? Aristeu de Oliveira Lima. O Aristeu era do jurídico, eu era presidente. Então eu falei, Aristeu, nós vamos lá, mas nós só podemos assistir, né? A gente não se manifesta, vamos como observadores. A USA só pode ir como observador. Chegou uma hora, Aristeu não aguentou, ele levantou a mão e falou assim, caríssimos, ele tem a voz impostada, bonita, caríssimos, eu não estou entendendo isso. Não me parece que estou no Centro Espírita, estou me sentindo em Brasília. Estava muito calor aquele dia, deve ser isso. Então, conflitos familiares, incerteza sobre a orientação sexual. Explica para o vozinho de 97 anos que você é trans. Para ver o que ele fala. Vô, eu sou trans. Ele fala, trans o quê? Né?
Se explicar para ele, ele cai. Daqui a pouco tem que fazer vibração com o vô. O vô está no TI. Nós temos obrigação de falar isso aqui em família. Mas se o pai e a mãe não entendem, se tiver um foco, se a família for foco, ele vai buscar informação sobre isso. Falta de apoio social, oriundo disso e de outros fenômenos. Impulsividade. Se eu não sou compreendido aqui, isso, há alguns anos atrás, não sei exatamente quanto, o maior índice de suicídio no mundo estava entre os homoafetivos. No mundo inteiro, o maior índice de suicídio entre os homoafetivos. Naquela época falava entre homossexuais, já não pode falar, homoafetivo. O maior índice de suicídio. E nós temos a obrigação de compreender. Nessa questão da impulsividade, a família, ela pode criar um condicionamento fluídico no ambiente que eu, com tendência suicida, não suporto ficar na minha família. O que eu quero? Tirar minha vida. Se na minha família eu não sou... se eu tenho coragem de falar, eu não sou bem aceito. Então, quando surge um problema na família, vamos sentar, vamos discutir, eu não sei nada disso, eu vou correr atrás da informação, não é feio. Não é feio falar que é ignorante. O feio é não querer sair da ignorância. Impulsividade entre jovens e adolescentes. Essa impulsividade é diferente dessa. Essa impulsividade é motivação por toxicomania, alguns outros vícios. O jovem quer ser aceito. Se a gente analisar espiritualmente e psicanaliticamente, por que a pessoa tem muitas tatuagens? Porque ela quer pertencer a um grupo. Ela quer pertencer a uma tribo, né? Uma tribo, um grupo. Então, as pessoas fazem tatuagens, têm algum tipo de comportamento. As crianças jovens hoje se mutilam dentro de casa. E às vezes os pais acham normal essa mutilação, se cortando, fazendo coisas, num grau de impulsividade a qualquer momento, ao invés de mutilar-se, acaba tirando a vida. Muito mais comum do que nós imaginamos. Viver sozinho, divorciado, porque às vezes a pessoa fala, vou divorciar, vou ficar feliz, né? Às vezes não fica. Né? Às vezes divorcia não fica. Tudo que nós fazemos tem que fazer para melhorar, né? Se eu caso para ficar melhor. Se eu me separo para ficar melhor. Se ficar pior, tem alguma coisa errada. Com quem? Tem que conversar com o agora. E outra coisa, Deus está em todos os lugares, não está? Vocês sabem como é que Deus sabe de tudo? Porque tem cagueta nesse universo. O nosso cagueta chama anjo da guarda. Não perde um lance da nossa vida. Tem videotape. Ele passa o videotape, se quiser. Sabe tudo da nossa existência. Daí depois que a gente desencarnar, está lá no livro dos Espíritos. O anjo da guarda vai falar, eu avisei você. Já pensou? A gente fala, mas eu avisei você. O dia estava assim, assado, aconteceu, lembra? Mas eu mais nada. Eu avisei você. O anjo da guarda não larga. Olha que beleza, nós estamos tranquilos. Mas viúvos ou que nunca se casaram. Quem nunca se casou, nunca experimentou o horror das coisas do casamento. Como é que vai ter experiência? O horror de ter que trabalhar o mês inteiro para sustentar a família. Né? Já pensou? Casamento dá experiência. Se não quer casar, não tem problema nenhum. O perigo é essa questão do sozinho. Porque eu começo a formar opiniões baseadas com quem que eu contextualizo? Comigo mesmo. Então tudo eu vou ter razão. Quem mora sozinho tem razão em tudo. Não tem? Eu e o Einstein fizemos uma descoberta científica altamente profunda. Eu vou explicar por quê. Eu morei sozinho uma época. Então é assim, se você mora sozinho, se você deixar a louça e sair, quando você chegar, a louça está lá. O Einstein falava isso. E não é verdade? Mais um motivo para ficar sozinho? É uma brincadeira. A gente tem que levar um pouco na brincadeira, porque é o seguinte, tem muita gente optando por viver sozinho. Não tem? Não, mas eu tenho meu pet. Pet é o sonho que a mulher tem de ter um marido, um cachorro. Vai deitar! O marido vai deitar. Vem comer! O marido vem comer. Tem um amigo meu que é evangélico, a gente é muito amigo mesmo. Né? Então diz ele entende um pouco da doutrina, a gente conversa bastante. Então ele fala, meio tirando sarro, brincando comigo, falou, Wagner,
Eu sei que você já falou, explicou cientificamente tudo, não dá para reencarnar em animal. Mas se você pudesse, qual animal que você queria ser? Eu falei, cachorro. Dê madame. Vai deitar. Vem comer. Vai deitar. Olha que delícia. Só deita e come. Passear também. Passear agora, tem que levar a passear. E leve sacolinha. Leve sacolinha. Um dia eu estava fazendo uma caminhada no parque, aí a moça, o cachorro dela fazia força para levar a coleira. Tão pequeno que era o cachorro. Daí o cachorro fez um servicinho assim, eu passei caminhando, coitado, não deu sorte aquele dia. Eu que estava passando. Eu saí com o cachorro e falei, moça, esse produto aqui saiu de dentro da sua casa, ó. Você não vai levar de volta? Porque na frente da casa dos outros não tem problema, né? Vamos lá. Aí, Setembro Amarelo, a ajuda pode estar ao nosso alcance. Se eu passar uma encarnação aqui e conseguir evitar um suicídio, eu já cumpri minha meta reencarnatória. Consegui evitar pelo menos um suicídio. Pelo menos uma morte através de um aborto, seja lá o que for, mas o suicídio. Então nós temos obrigação de falar bastante, aprender sobre o assunto para quando interpelados, sabermos conversar com as pessoas. É muito difícil o martelo o dia inteiro na cabeça para que a pessoa cometa suicídio. Já está em situação de desespero. Então, tem que haver um quadro de auxílio psicológico e espiritual. Eu falei no livro Memória de Suicida para deixar para falar nesse instante aqui agora. Dona Ivone do Amaral Pereira escreveu Memória de um Suicida e em outros livros ela comentava sobre o suicídio. Por que será que essa mulher reencarnou para psicografar um livro sobre suicídio? Porque o suicida, na maioria das vezes, é reincidente. Cometeu agora, quando reencarnar vai ter vontade de novo. Porque está gravado em você. É você que gravou, não tem como pegar. A mãe não fala com o filho só se eu rachar sua cabeça e enfiar dentro. Não dá. E não dá para rachar e tirar de dentro da cabeça. Está na mente do espírito. Pode trocar o corpo, a mente é do espírito. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, em vidas anteriores, cometeu o suicídio em 2 oportunidades reencarnatórias. Daí o que aconteceu? Se arrependeu, expiou e a reparação. Foi reparar falando sobre o assunto. Olha que importante notícia, já mostrei isso aqui, de Kardec no livro dos Médiuns. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingir o que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação, a revelação espírita. Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, pergunta 22. Nós espíritas sabemos o que vai acontecer com aquele que desencarnou, e sabemos o que vai acontecer que desencarnou, seja por desencarne natural, por inanição, por alguns tipos de doenças, e o suicídio a gente sabe também o que acontece. Então nós temos uma visão do futuro para valorizar melhor essa vida atual. Agora aqui, ó, é nos mais felizes que temos os maiores índices. Não é o infeliz que comete suicídio, é o feliz, na maioria das vezes. Já pensou? O maior índice está naquele que se mostra feliz, que está tudo bem. Então ninguém, às vezes fala, nossa, o fulano ele era tão alegre, ele era tão assim, ela era isso, ela era aquilo. Mostrava-se feliz. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, é hoje. Hoje é o Dia Mundial. Aí, nós temos aí, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em apenas 28 países do mundo. No mundo. Gente, o tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas já cometeram suicídio? Parece uma coisa surreal, né? Não, parece uma coisa, não sei se é assim não. É! O pior é que é. É extremamente preocupante. Nós espíritas temos obrigação moral. Porque moral não é só ética e responsabilidade. Moral é tudo que se relaciona ao espírito, da tradução do moral francês. Aqui, 188 é o número nacional do CVV agora. Ligou o primeiro que tiver à disposição. Agora, eu não falo com a minha família, eu vou pegar o telefone e falar com a Aline foi voluntária do CVV. Eu não falo com a minha família, pego o telefone, ligo, falo com uma pessoa que eu não estou vendo, não sei quem é, eu falo aí sobre o suicídio. Qual
qual é a caracterização do nosso relacionamento familiar sobre isso aí? A família não percebeu que a pessoa está necessitando. Não estou dizendo que tem obrigação de perceber, mas temos obrigação de deixar o diálogo aberto. Eu sempre brinquei com meus filhos agora estão tudo pequenininho, meu filho está com 39, meu filho está com 37. Eu sempre falei para eles, papai está aqui, sexo, droga e rock and roll, qualquer assunto. Espiritismo. O que quiser, vamos falar sobre o que quiser, nós temos que falar. Ah, mas tal assunto eu não conheço, vai pesquisar. Dá um jeito. Se não falar, é porque não quer. Mas de vez em quando você pega no pé. Né? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Abraham Lincoln. Eu estou trazendo pessoas que não têm conotação religiosa, nem de algum tipo de filosofia que a gente fala de religiosidade ou espiritualidade. Mas olha aqui, frase espetacular. Abraham Lincoln. Análises reencarnatórias. Olha que gostoso, ó. União da alma com o corpo. A união do espírito com a matéria. Serve para acelerar e facilitar o nosso processo de evolução. Gravidez é uma transfusão fluídica. Olha isso aqui, né? 2 seres, né, da espécie humana. Está na obra de Kardec que Deus escolheu a espécie humana como a melhor em condições para receber a encarnação dos espíritos. Olha aqui, gostoso saber disso, né? Então, duas individualidades, né, numa transfusão fluídica, fazendo com que surja a gestação. Já pensou isso aqui, em qualquer momento, ser rompido por uma situação, às vezes, sem muita motivação? Por um descontrole causado pelo quadro familiar criado pelos dois? Não sei. Então não existe uma resposta exterior, existe uma resposta interior. E nós temos que aprender a avaliar isso aí. Pois a alegria é fator essencial à felicidade. A verdadeira felicidade. Qual que é a alegria? A alegria de viver. Feliz aquele que faz anedota sobre os seus próprios problemas, se não for descontrole. Ah, você está com o doutor, né? Faz brincadeira, alegria. Tudo que acontece na vida não deve eliminar a minha alegria. E a alegria não significa que eu estou livre de doenças, de problemas. Não quer dizer, facilita muito. Quem gosta de psicossomática sabe que o quadro da alegria e tal ajuda bastante em processos fluídicos que nós podemos chamar de ausência de processos psicomatoformes negativos, ou seja, eu sou mais alegre, eu encaro a vida de uma outra propriedade, de uma outra maneira, com outras propriedades, eu vou ficar menos adoecido. A alegria de viver deve ser parte ativa. Acho que eu não pulei nada aqui não, né? Esse negócio aqui tem vida própria. A alegria de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Se eu sou inteligente, eu tenho que ter alegria de viver. Nós ainda muito mais, porque sabemos que a fila está grande para voltar. E a grande maioria que vai voltar para a Terra. Feliz vai voltar ainda. Porque nós desencarnamos. Se a gente for para outro lugar, deixa eu ver aqui. Não tem muito espírito que vai para perto dos puros, não. Desencarnou não vai perto dos puros ainda. E se nós formos para um mundo inferior à Terra, já vamos chegar lá mais inteligente do que a média. Olha a bondade de Deus. Foi assim que aconteceu com os filósofos gregos. Eles chegaram aqui com muito mais inteligência do que a média da população. Pitágoras falava de trigonometria antes de Cristo. Pensou? Tem gente que até hoje se perguntar o que é o teorema de Pitágoras. A verdadeira felicidade. Não é o que todo mundo procura? Felicidade? A felicidade não é deste mundo, não sei o quê, mas eu tenho o direito de sorrir e ter alegria. Não vou nem. Por quê? Porque à medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Se eu estou alegre, Jesus era muito alegre. As pessoas, os homens, é que colocaram as informações, é que quando eu falo de Jesus tem que ficar cara de fisioterapeuta, cara de médium concentrado. Não tem isso. Nós precisamos. Jesus era alegre, Kardec era alegre, todos os que passaram pela Terra eram alegres. Chico Xavier, daquele jeitinho dele, era pura alegria, só que as alegrias dele
eram mais comedidas, mas alegre. Conhece a vida, tem esse processo de... o que é maturidade psicológica? Maturidade psicológica é a espiritualização do ser. Eu não vou me livrar dos problemas, mas vou saber lidar melhor com os problemas. Eu tenho que buscar em várias fontes, ver o meu foco aí, a meta, ou as metas. Ansiedade pelo amor, todo mundo quer ser amado, né? Agora os caras, qual a música de amor que faz mais sucesso? Que deu certo ou que não deu certo? Não é? Eu lembro que quando minha mãe estava encarnada, tinha churrasquinho da família lá, aquela coisa do vídeo o quê? Ela falava, filho, canta aquela. Eu falava, mãe pede, a gente canta, né? Coitado. Eu tenho um disco gravado já, né? Eu gravei um disco que toca nas penitenciárias. Quando o cara não quer contar o crime, ele fala, vai tocar o disco do Wagner. É brincadeira. Olha como que começa a música. Sem motivo, vou vivendo por aí. Viver não tem meta. O cara não tem meta nenhuma e quer amor. Como é que pode um negócio desse? E aquela? Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Fica bonita, né? Tenho tido muita coisa, menos a felicidade de sua traste. É tudo triste e faz sucesso, porque a turma adora uma desgraça. Por que a televisão vende? Porque mostra mais desgraça do que coisa boa. Simples assim. Nós temos que fazer o reverso. Temos que mostrar a realidade. Se eu pegar umas letras de música aí, tem coisa que parece de velório, não música. As pessoas querem o amor, mas não entendem. Eu costumo dizer, nós estamos aprendendo a amar. Nós ainda estamos aprendendo a amar. Às vezes, eu sou convidado para fazer prece em velório. Vocês já viram como as pessoas amam a desencarnada? Está lá o velório, todo mundo por perto. Daqui a pouco vem alguém e fala, vai ter a prece. E o fundo está lá assim, o cara está na porta. Vai ter a prece. Falou para ele, vai ter a prece. Sai da sala, não vai ter prece, não sei porquê. Tem gente que sai da sala. É igual casamento, todo mundo gosta da festa, mas da cerimônia não. Um dia me chamaram para falar no casamento lá. O pessoal que toma conta de festa, como é que chama mesmo? O cerimonialista. Chegou e falou, o senhor não vai demorar, né? O senhor não vai demorar. Não posso falar o que eu pensei, falei, se quiser eu faço em 2 minutos. Faz, é só você falar com a noiva. Ela que me convidou. Fala para ela, quantos tempos você quer que o cara fale lá? Fala para ela. Se ela falar, não quero que ele fale, vai embora. Não tem problema. Sabe o que quer? Porque eu estou atrasado. Eu falei, quem que está atrasado? Ele falou, eu. Eu falei, então, era às 4, eu cheguei 3h15. Eu estou 45 adiantado. É você que está atrasado. Mas pode falar para ela, mas eu não demoro muito não. Qualquer 4 horas eu libero. Eu faço geralmente, fazia, né, em 15, 20 minutos, tá bom, né? Porque ninguém aguenta. A turma quer beber. Até o noivo. Ele já bebe no dia antes, depois do casamento. Quer encharcar ela. É o amor. A alegria não impede episódios de reflexão pela dor. Todos nós vamos ter dores. Todos nós vamos ter dores. Porque isso faz com que a gente cresça, porque a dor é uma bênção. Esses fenômenos que fazem parte do curso existencial não eliminam a alegria, antes dão-lhe motivo de presença. Porque a cada desafio segue uma vitória, a cada testemunho advém uma conquista. A cada empreendimento de dor apresenta-se um novo patamar de equilíbrio, fazendo com que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Se eu passo por um momento de tormenta, de sofrimento e equaciono tudo isso, eu estou melhor preparado para outras coisas. Eu tenho obrigação autossintomática, eu me torno mais alegre. Porque tem gente que não. A gente encontra na rua, bom dia, a pessoa fala assim por dentro, só se for para você. Tem gente que não gosta de rir, não gosta de ser alegre, é uma opção sua. Só não transforma a vida do outro no inferno, até porque o inferno não existe. Dia Mundial da Prevenção de novo, 10 de setembro. CVV 188, um número fácil de a gente gravar, né? Eu não sei falar sobre suicídio, mas fulano nota aqui 188. Liga lá que vai ter alguém para atender você. Não há depressão que resista ao trabalho do bem.
até passei para o Polis, aí terça-feira agora nós vamos falar sobre suicídio, eu, Alberto Magno Rodrigues e a professora Luísa Pires, filha do Herculano Pires, na Web Rádio Estação da Luz, lá do Rio Grande do Norte, é online, é ao vivo, mas é online. E nós falamos muito sobre isso aqui, em vários momentos do nosso programa. Não há depressão que resista ao trabalho no bem. É claro que se eu estou com depressão faz 4 anos, eu falo, vem cá, vamos trabalhar no bem comigo. Não é assim. Mas gradativamente eu vou me alistando ao serviço do bem, eu vou ter meta. Eu vou descobrir que tem pessoas que sofrem muito mais do que eu. E outra, eu vou descobrir que eu sou útil e posso ser muito útil ante as dores do próximo. Isso causa um fenômeno. Há uns 10, 15 anos atrás, eu não lembro bem exatamente, nós fomos fazer um curso, nós fomos em 4 pessoas aqui do Sorocaba, fomos fazer um curso na Associação Médica Espírita de São Paulo, na cidade de São Paulo, e lá teve palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, do Sérgio Lopes do Rio Grande do Sul, né, que é outro psiquiatra. Então o Dr. Sérgio citou um exemplo que ele faz. A pessoa é atendida no consultório, se quer ser atendido por ele como médico no consultório, tem que aceitar o atendimento do grupo espiritual. Ah, mas eu não quero espiritual. Ótimo, você não é meu paciente. O paciente tem que ir ao consultório, é o grupo espiritual, fazer parte. Então lá no grupo espiritual dele, pessoas que têm câncer fazem fluidoterapia em quem tem câncer. Transtorno psiquiátrico, psicológico, seja lá o que for, vai fazer fluidoterapia em similares. O que ele faz com isso? Eu estou adoecido, eu tenho problema, mas vou ser útil ao meu próximo, na fluidoterapia. Só que é científico, não é no centro espírita, isso é científico, ele está acompanhando o quadro clínico, psiquiátrico, tudo, ele está acompanhando tudo. O que ele faz com isso? Eu dou amor, quando o meu amor sai, o que acontece? Eu recebo imediatamente. Eu gosto de chamar isso de permuta energética constante. O que eu entrego, eu recebo imediatamente. Permuta energética constante. Não tem nada de místico, não tem nada de fantasioso, é ciência pura. E o Espiritismo é ciência. Começou como ciência. O maior objetivo ou meta, é o trabalho do bem. Se eu tenho todas as ramificações na minha vida, existência social, não tem problema nenhum. Mas se eu tenho um período que eu me dedico como meta o trabalho no bem, dificilmente eu vou ter problemas maiores. Eu vou continuar com os meus problemas, mas os meus amigos vão auxiliar. Quem aqui frequenta grupos de trabalho em centro espírita? Pode levantar a mão, não vou fazer pergunta difícil, não. Eu só vou perguntar o que está na questão de 1979, brincadeira. Isso é falta de educação, sou orador de lei, isso é falta de educação. Alguma vez você foi ao centro espírita e fala, puxa, não estou legal hoje. Daí chega lá, conversa, estuda, assiste uma palestra, fluidoterapia e vai embora melhor? Trabalhar no bem é isso. Porque mesmo que eu não queira, aqui e agora eu estou trabalhando no bem. Mesmo que eu não seja espírito muito lá evoluído. Eu fui educado com um cordão de ferro. Isso é fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Falhou? Ah, não. Está aqui. Então eu não posso ficar ranzinza na minha vida, no meu trabalho, reclamando de tudo. Eu coloquei essa imagem porque parece. Mas o que eu quero mesmo destacar sempre é essa questão. Se eu não estiver integrado numa tarefa destinada ao bem, porque o bem que eu faço faz bem para quem? Para mim. O maior beneficiário do trabalho do bem sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque é científico isso. No capítulo 6 do livro A Gênese, Galileu, é a psicografia do espírito Galileu, através do médium Camilo Flammarion. Todo o capítulo 6 do livro A Gênese. Uranografia geral. Lá, Galileu diz: as moléculas se atraem por afinidade. Tanto que o exemplo é hidrogênio e oxigênio têm afinidade, por isso que surgiu água. Se eles não tivessem afinidade e fossem dois vizinhos ruins, não tinha água, já pensou? É uma maneira da gente pensar. Daí nós vamos falar do fenômeno de interdependência do universo. Um átomo depende do outro, uma molécula da outra, uma célula da outra, e tudo, uma constelação de outra, um planeta de outro,
Por quê? Porque é a criação de Deus. É a universalidade de conhecimento isso. Então, algumas coisas que nós precisamos ter em mente. Capítulo 1 do livro A Gênese fala sobre caracteres da revelação espírita. Está lá a revelação. Poxa, dá para acrescentar alguma coisa? Dá. Capítulo da introdução do Evangelho lá, nós temos, item 2, a autoridade da doutrina espírita. Ela tem autoridade porque o conhecimento que está lá é verdade, porque veio de muitos lugares, de muitos médiuns e muitos espíritos. Então é verdade, porque foi analisado para isso. Quando a informação é de um único médium e um único espírito, a gente precisa pôr em análise. Pôr em análise. Então tem uma importância. No capítulo 1 do livro A Gênese, no último parágrafo, que é o do item 62, uma relação, Kardec colocou isso, porque quando Kardec foi fazer o início do trabalho da doutrina, ele perguntou para os espíritos: por que vocês não falaram para mim que era só enroscar o lápis na cesta? Para fazer, né, aquela coisa. Porque os espíritos disseram assim: porque o trabalho é seu, o nosso nós estamos fazendo. Nós não vamos receber nada pronto. Lá pega lá, livro A Gênese, último item, último parágrafo. Ele fala sobre trabalho, estudo e pesquisa. É obrigação nossa. Então não adianta eu ficar esperando que alguém venha falar, me ensinar sobre o suicídio, me ensinar sobre a morte, me ensinar sobre a doutrina, sobre a vida, a minha profissão, a vida familiar. Eu tenho que correr atrás. Porque o meu trabalho para evoluir sou eu que tenho que fazer. Ninguém evolui ninguém. Isso é o sonho de mãe. Evoluir o filho. Não vai conseguir, ele vai contribuir com a evolução. Tem muita gente que chega com o filho na porta do centro espírita na evangelização, aponta o filho para a porta e fala: ó, vai, evolui. E não entra junto. A evolução não vai acontecer. Porque a evolução é sentido corrente. Eu evoluo e trago junto comigo para evoluir. Não dá para empurrar ninguém para a evolução. E nesse aspecto, nós temos que falar da vida com alegria. A vida é alegria. Precisamos então, digamos assim, parar de usar a coisa muito triste, muito melancólica. Tem gente que transforma a vida num filme de terror. Porque não foi dada outra opção. Só mostra isso. O mundo está perigoso? Tem violência? Tem algum período que o planeta não foi violento? Se a Bíblia fosse verdade, Adão e Eva e 2 filhos, um filho matou outro, só tinha 4 habitantes. Sozinho o cara foi responsável pelo desencarne de 25% da população do planeta. Pior do que bomba atômica. A gente sabe que é sentido figurado, mas a gente precisa analisar certas coisas. Então, num domingo como esse, nesse instante tem mães chorando porque seus filhos cometeram suicídio. Famílias desesperadas porque não sabem como vai se manter, porque o pai cometeu suicídio. Filhos desesperados vendo a mãe ir embora e não sabendo se ela cometeu suicídio por causa deles. Já pensou na infância? Será que minha mãe cometeu suicídio por causa de mim? Que lembrança! Então nós temos que falar de vida. E falar de vida nós dizemos assim: obrigado, Senhor Deus, Pai, infinita glória e misericórdia, pela bênção da vida e da existência. Permita, Senhor, o que nos é lícito pedir a Deus, nós sabemos que é lícito, Senhor. Pedir esclarecimento, quanto mais esclarecidos somos, melhores seremos para nós mesmos e para o nosso próximo. Nos dá então esclarecimento através dos fenômenos da dor, da tristeza, mas nos permita esclarecermos, vivermos e convivermos com um pouco mais de ternura, mais de amor, muito mais alegria, para que haja satisfação. Uma das maiores motivações ao suicídio é a insatisfação. Então que satisfaçam-nos em condições que verdadeiramente sejam plausíveis na moralidade, na integralidade do espírito, que saibamos viver um pouco melhor e que jamais deixemos de ter sorriso nos lábios. Os trigêmeos movimentam e mandam pulsos elétricos ao cérebro que produz endorfina e produz outros hormônios que são capazes de aliviar a nossa própria dor. Temos analgésicos poderosos em nós mesmos só através do sorriso. E disse Jesus: eu vos trago a boa nova da alegria. E é essa alegria que nós precisamos compreender cada vez mais, para sermos felizes e mais alegres, com Deus nosso Criador, com todo o universo e com todos os nossos espíritos que vivem e convivem conosco. Um excelente domingo, muita paz, e que todas as vezes que a gente se reencontre, seja um momento
de capacidade de desenvolvimento de sentimentos melhores e maiores como o amor. Uma grande semana a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, né? Agradecemos ao Wagner mais uma vez pela excelente explanação, né? Convidando-nos a estudar, a aprender, né? A sermos felizes. Se a gente quer ser feliz, temos, né, que fazer com o nosso próprio esforço. Não adianta querer esperar do outro, né? A casa espírita está aqui, né? Vocês estão aqui. Então, é uma oportunidade de aprendizado. Ela oferece, né, esse aprendizado. Então, basta o esforço de cada um, né? Ficar atento quando tem curso. Tem os livros aí na frente, em outros lugares, né? Mas ninguém vai ler por você. É gente que vai ter que, né, se esforçar para aprender. Ficar atento, né? Mas quando que tem curso? E sempre, né? A cada 6 meses, geralmente acontece alguma coisa. Então, precisa um pouco ficar de antena ligada também, ver as redes sociais e tudo mais, das casas, né? Que ali estão. Senão eu perco aquela chance, naquele momento que eu estou precisando, vou ter que esperar mais um ano, talvez, de uma nova turma, né? Então vamos aproveitar que estamos aqui nesse ambiente de reflexão, né? Para que a gente receba aí os benefícios da fluidoterapia. Então vamos respirar profundamente, sentar confortavelmente, em vibrações de amor. Vamos sintonizar com a espiritualidade da casa, espiritualidade amiga, para que possam receber o passe, que é um ato de amor, é a união de forças e energias que vem do plano espiritual, do ambiente, dos passistas. Então, pensamento em Jesus, para que possam receber os benefícios do passe agora. E assim, envolvidos nessas energias de amor, de paz e reconforto, vamos unir os nossos pensamentos em formas de vibrações pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela paz universal, por todos aqueles que tentam abreviar suas vidas, pelos nossos irmãos necessitados, doentes do corpo e do espírito, para que sejam envolvidos em muita paz, amor, direcionamento no bem. Vamos vibrar para os nossos lares, nossos familiares, amigos, pelos ambientes dos nossos lares, pelas escolas, pelos presídios, asilos, orfanatos. Vibrar por esta casa, por todas as crianças que são aqui acolhidas. E vibrar por nós mesmos, para que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos envolva, nos intua no caminho correto, que saibamos fazer a nossa parte, esclarecer os nossos espíritos no caminho correto, com os bons direcionamentos, com amor, com paz e fraternidade. Que saibamos doar aquilo que temos de melhor em nós, para que a cada dia estejamos mais próximos de Deus, de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, muita luz, muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Que nós, da nossa parte, possamos aproveitar cada momento, cada instante, né, para nosso crescimento, para colaborar com a seara de Jesus, fazendo sempre
o nosso melhor e, acima de tudo, com as nossas melhores intenções e as nossas melhores atitudes. Amparado sempre pelos nossos mentores espirituais, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Bom, agora nós vamos então dar início aos nossos passes individuais, né? Peço a vocês que aguardem nas poltronas que nós vamos chamando, né, conforme a quantidade que nós vamos dispor. Semana passada foi eleita uma nova diretoria da casa. Na verdade, a Viviane França, ela continua como presidente, né? Ela também comentou que ela vai passar, de algum modo, um formulário para que cada participante da casa possa contribuir também, né, com sugestões, com ideias, alguma coisa assim, para sempre a gente melhorar. Tá? Do mais, as atividades nossas estão ali na frente, tem um cartaz ali no muro, é só, né, dar uma olhada lá, quem quiser saber dos horários e tudo mais. Do mais, eu desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana.